A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 244 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos dando continuidade no estudo do livro do profeta Ezequiel. E a nossa porção diária de hoje, ela vai do capítulo de número 31 até o capítulo de número 33, amém? Eu espero que você consiga fazer a sua leitura, né? Meditar na palavra do Senhor, fazer as suas anotações. Eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração, amém? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 33 e no verso de número 11. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Amém? Bom, nós estávamos vendo ontem como o Senhor, havia proferido profecias contra algumas nações, E as duas últimas nações que nós vimos em que Deus lançou profecias sobre juízo foi a nação de Tiro, de Sidom, e depois, consequentemente, a nação da Babilônia. E por último, nós vimos Deus lançando também profecia contra a Babilônia e o Egito. Bom, no capítulo 31, nós vemos o Senhor ainda tendo uma sentença sobre a nação do Egito, dizendo para o Egito que o Egito se tornou orgulhoso, assim como o rei da Síria se tornou grande, poderoso, e se esqueceu de que Deus é o Senhor de toda a terra, que os seus deuses, a sua glória, a sua riqueza, o seu grande exército, não lhe traria vitória, não lhe traria nenhuma recompensa. Então nós temos aí uma palavra de juízo aí contra a nação do Egito. No capítulo 32, nós temos uma lamentação sobre esta nação. E quando nós chegamos no capítulo 33, o profeta Ezequiel, ele volta a olhar para o seu povo, ele volta a olhar para a sua nação. Hoje eu queria trabalhar dois temas importantes com os irmãos. O primeiro deles é o texto devocional, é sobre a necessidade da conversão. E o segundo deles é quando o profeta, o pregador da palavra, ele tem um desafio, que é de continuar a pregar, mesmo quando as pessoas não dão ouvidos. E lá no capítulo 33, nós vamos ver que Deus novamente vai falar para Ezequiel o que ele já tinha falado lá no começo do ministério profético de Ezequiel, que Ezequiel é uma atalaia, O que é uma atalaia? Vamos lembrar aí. O atalaia era aquela pessoa que ficava de vigia, ele ficava atento, principalmente em tempos de guerras, Então, vindo um inimigo, vindo uma ameaça, o atalaia era aquele que dava o alarme, Ele avisava as pessoas, dizendo que o inimigo estava vindo ou que um perigo estava vindo. Então, ficaria sobre a responsabilidade das pessoas de fazerem alguma coisa ou não. Porém, se o atalaia não avisasse do perigo ou do inimigo que estava vindo, a responsabilidade da morte daquelas pessoas não eram delas, porque elas não sabiam que o perigo estava vindo. Então o atalaia era responsável por todas aquelas pessoas que iriam morrer. Mas se o atalaia visse o perigo vindo e avisasse, então a morte daquelas pessoas era por sua própria responsabilidade, pois eles ouviram e não fizeram nada. Bom, Deus estava dizendo para Ezequiel que ele seria esse porta-voz.
Então Deus iria anunciar para ele o perigo. Deus iria falar para Ezequiel os perigos que estavam por vir, como ele já vinha falando. E Ezequiel apenas tinha que comunicar a palavra de Deus. Caso Ezequiel ouvisse a palavra de Deus e não anunciasse, Ezequiel seria responsável pela morte daquelas pessoas. Mas, se Ezequiel ouvisse a palavra de Deus e anunciasse, então Ezequiel não era responsável pela morte daquelas pessoas, né? Então, essa é a responsabilidade do atalaia. Ele tem que avisar as pessoas se movendo ou não se movendo, elas reagindo ou não reagindo, elas acreditando ou não acreditando na palavra do atalaia. Essa é a responsabilidade do ministro da palavra de Deus, do profeta do Senhor, daquele que leva as boas novas. Ele tem uma responsabilidade de apenas comunicar o que Deus está falando por meio da sua boca. Se as pessoas vão crer ou não, a responsabilidade é delas. Mas se nós, na posição de atalaia, nós, na posição de mensageiros, daqueles que levam a palavra do Senhor, não querer anunciar a palavra do Senhor, nós seremos responsáveis por todas aquelas almas que precisavam ouvir a mensagem. Mas pastor, as pessoas não dão crédito, as pessoas não acreditam, as pessoas não levam a sério. É verdade, irmãos. Assim como nos dias de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías, as pessoas também não acreditavam. Isaías, ele profetiza para os seus dias, mas também apontando para Jesus e diz: quem deu crédito na nossa pregação? Ou seja, as pessoas realmente não vão acreditar, até mesmo aqueles que se dizem povo de Deus. Se você disser para alguém: olha, Deus tem uma vitória para você, essa pessoa vai receber rapidamente a palavra de Deus. Mas se você disser: olha, Deus quer que você se arrume, se aprume, essa pessoa com certeza não vai dar créditos à palavra de Deus. Então olha o que diz aí o verso 7 do capítulo 33. Quanto a você, filho do homem, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca, e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para divertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será o responsável pela morte dele. Olha o que ele diz então em outro caso. Mas, verso 9, se você falar ao ímpio para o avisar do seu mau caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Então, nosso compromisso é apenas transmitir a palavra de Deus. O compromisso das pessoas é de ouvirem, acreditarem e mudarem. Conversão, lembra? Nós falamos muito sobre isso já. Conversão é uma mudança. Então, a única tarefa nossa é anunciar, e a tarefa das pessoas é acreditar e se converter. Bom, depois, se você for ler na tua casa, eu não quero ficar lendo muito para não tomar muito tempo. Se você for ler na tua casa, você vai ver que lá no capítulo 33, ainda no verso 21, uma das profecias mais lançadas por Ezequiel, por Jeremias, se cumpre enquanto Ezequiel está cumprindo seu ministério profético. Verso 21. No 12º ano do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um sobrevivente de Jerusalém, dizendo: a cidade caiu. Então, as provas estavam ali, de que Ezequiel estava falando a verdade, mas mesmo assim as pessoas não acreditavam. Lá no final do capítulo 33, Deus falou para Ezequiel que Ezequiel era como um artista, ele era como um cantor, e ele tinha uma voz bela, uma ótima música e uma ótima melodia, mas as pessoas apenas gostavam de ouvir e elas não davam crédito. Quantas pessoas estão assim dentro da igreja, amados? Elas amam ouvir uma boa mensagem, elas amam ouvir uma boa ministração, mas não colocam em prática. Elas não obedecem.
Ah, não, mas é porque eu gosto do irmão tal, por isso que eu não obedeço meu pastor. Não, mas isso aqui é que aquela irmã, ela tem uma mensagem tão motivadora, é por isso que eu não obedeço a palavra. Nós precisamos ter um compromisso com a palavra de Deus. Bom, em contrapartida, olha o que Deus disse para nós. Se por um lado o que ministra tem a responsabilidade de apenas falar, independente da reação das pessoas, olha quem está ouvindo. Olha o que diz aqui. Verso 10. Filho do homem, diga à casa de Israel, vocês dizem, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos por causa deles, como poderemos viver? Ele está dizendo, olha, você, Ezequiel, está falando tanto aí que nós pecamos e os nossos pecados são muitos. O que vai nos adiantar crer em você, se nós vamos perecer como você está falando, se não há esperança? Então Ezequiel diz, verso 11, diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio. Então Deus está dizendo, olha, na verdade eu não quero que ninguém morra, eu não quero que ninguém sofra, eu não quero que ninguém pereça nos seus pecados. Irmãos, o desejo de Deus, ele está falando do ímpio, o que dirá do justo? O desejo de Deus não é ver ninguém sofrendo. Deus não quer que ninguém pereça nos seus pecados. Porém, quando nós pecamos, é inevitável que o sofrimento venha. É inevitável que o sofrimento bata a nossa porta. Então olha o que Deus está dizendo, Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não fica alegre, Deus fica triste, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho. Olha, a alegria de Deus, o prazer de Deus é ver as pessoas se convertendo, é ver as pessoas abandonando o pecado e correndo para Ele. É ver as pessoas abandonando o mundo. Mas pastor, o mundo é tão gostoso, o mundo é tão... Verdade, eu concordo com você. O mundo é muito bom, o mundo é cheio de prazeres, é cheio de atrações. Você tem muitas coisas que iluminam os seus olhos, que enchem a sua mente, que transbordam do seu coração. Mas todas essas coisas vão te levar ao pecado e elas vão te levar à morte e ao sofrimento. A alegria de Deus é ver você abandonando essas coisas que são mentirosas e vindo para o caminho do Senhor. Olha o que ele diz, mas meu prazer é que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Então Deus lança um sinal de alerta, ele toca uma trombeta, ele dá um aviso, o atalaia levanta a voz e avisa ao povo, ele diz, convertam-se dos seus maus caminhos. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Deus hoje tem levantado atalaias ainda. Embora nós tenhamos muitas pessoas que se dizem pregadores da palavra e não têm compromisso algum com a palavra de Deus, que não falam a verdade, embora nós tenhamos a internet lotado de material mentiroso, nós ainda temos pessoas que falam a verdade. Ainda temos pessoas que são atalaias, pessoas que têm compromisso com a verdade. Qual é o meu papel, o seu papel que ouve a verdadeira mensagem de Deus? O nosso papel é ouvir, crer e nos convertermos ao Senhor. Amém? Que o Senhor possa trabalhar no teu coração. Um aviso importante que Deus dá para nós se encontra no verso 13. Olha o que ele diz. Quando eu disser a um justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça fizer maldade, não me lembrarei de nenhum dos seus atos de justiça, e ele morrerá por causa da injustiça que cometeu. Isso está falando da vida de alguém que serve a Deus. Ele está constantemente buscando ao Senhor, e ele acha que os seus atos lá do passado vão salvar ele hoje. Então ele para de praticar atos de justiça e começa a praticar atos de injustiça, achando que aquilo que ele fez lá no passado vai poder salvar ele hoje. Se ele morrer cometendo um pecado, Deus não vai se lembrar dos demais. Deus o fará morrer nos seus pecados e vai perecer pelos seus pecados. Por isso a vida do cristão deve ser constante no caminho do Senhor. Em contrapartida, olha o que ele diz lá no verso de número 19. E se o ímpio se converter da sua maldade e fizer o que é justo e reto, por causa desses atos viverá. Então vamos supor que
o ímpio pecou a vida inteira, o ladrão da cruz, né? Ele errou a vida inteira, errou erros terríveis, mas em algum momento da sua vida ele creu no Senhor, ele se arrependeu dos seus pecados e ele se converteu a Jesus. E se naquele dia ele morrer como ladrão da cruz, ele vai viver, aleluia, eternamente. Ah, pastor, então vou viver no pecado e quando chegar perto da minha morte eu me converto. A palavra do Senhor, na carta de Tiago, vai dizer para nós que o nosso amanhã não pertence a nós. O nosso amanhã pertence a Deus. Você não sabe o que vai acontecer contigo amanhã. Por isso, o dia da salvação é hoje. Converta-se ao Senhor. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você neste momento. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti, Senhor, nessa manhã, te louvamos, te glorificamos, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Perdoa o nosso pecado, a nossa transgressão e nos transforma a cada dia. Senhor, a Tua palavra veio falar para nós do atalaia, daquele que anuncia a mensagem. Ele não pode desanimar, ele não pode se abater, ele não pode reclinar a cabeça, mesmo quando as situações parecem não estar mudando, mesmo quando as pessoas parecem não crer na sua mensagem. Em contrapartida, Senhor, nós temos pessoas ouvindo a palavra do atalaia. A grande maioria delas não crê, mas aquele que crê, se converter, será salvo, Senhor. Porém, o justo que estiver ouvindo e não der crédito e passar a praticar iniquidades, esse perecerá. Dai-nos a graça, Senhor, de que se formos ímpios, nós venhamos ouvir, crer e nos convertermos. Mas se nós já formos justos, que nós não venhamos desanimar, que nós venhamos nos manter firmes na sua presença, para viver vida e vida abundante em Ti, Jesus. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Se você estiver gostando do nosso trabalho, eu vou pedir por favor aí que você deixa o like no vídeo. Se você puder compartilhar esse vídeo com pessoas que precisam ouvir essa palavra, compartilhe. Seja você um atalaia do Senhor. Se você ainda não estiver inscrito no canal e quiser nos acompanhar todos os dias, é só você se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as manhãs, quando esse vídeo for postado, você vai ser notificado pelo YouTube. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo domingo.